Gênesis como fundamento de tudo. Seria a Terra plana? A criação na literatura antiga, qual o seu valor? E também Gênesis versus paganismo. Esses são os temas que vamos estudar hoje aqui no programa Lições da Bíblia. Que bom que você já está pronto para assistir e acompanhar aqui a nossa conversa no programa Lições da Bíblia. Todas as semanas aqui na TV Novo Tempo, a gente tem a alegria de abrir a Palavra de Deus juntamente com o nosso Manual de Estudos, que nessa temporada, cujo tema principal é como interpretar as Escrituras, entendendo regras de interpretação da Bíblia, para entendermos melhor a Bíblia e, juntamente com você, podermos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nesta semana, nós vamos dar sequência no tema que começamos na semana passada, que foi Gênesis como fundamento, parte 1. Hoje, Gênesis como fundamento, parte 2, e os dois amigos que já estiveram nas duas últimas semanas voltam para participar com a gente. Pastor Luciano Geraldo e Edson Nunes, amigos que vêm da Nova Semente, essa comunidade adventista em São Paulo, que tem procurado evangelizar, levar a palavra para tantas pessoas da capital paulista. Tenho certeza que você tem gostado, para a gente não perder tempo e absorver o máximo da energia desses dois jovens pesquisadores e pastores. A gente vai direto ao ponto. E agora eu peço ao pastor Luciano para orar com a gente. Por favor, onde você está, acompanhe essa oração. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós agradecemos a Ti porque nós temos o dom da vida e também porque nós temos a Tua palavra em mãos para poder estudá-la. Queremos te pedir que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos instruindo e nos ajudando a compreender melhor aquilo que está escrito, que é revelado sobre Ti e sobre nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco nesse momento, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós temos então a continuidade de um tema fantástico, é um tema que o pastor Edson Nunes gosta muito de estudar e pesquisar, trabalhou muito no seu doutorado, ali o livro de Gênesis, especialmente capítulos 1 a 9, e o pastor Luciano trabalha juntamente com o pastor Edson lá na Nova Semente, como um dos pastores ali daquela comunidade, e uma alegria também receber os dois amigos. Eles estão trabalhando um tema que já estamos nos debruçando sobre ele nas duas últimas semanas, especialmente na última, com o foco em Gênesis. É um livro tão amplo, pastor Edson, tão profundo, que você gastou um doutorado inteiro para falar ali só dos primeiros 9 capítulos, né? Não dá para esgotar tudo aqui num programa de 1 hora aqui toda semana, né? Mas é bastante interessante a continuidade aqui desse tema, porque a Bíblia, muitos pensadores foram inspirados, né? Importantes foram inspirados pelas Escrituras. Foram inspirados a investigar o mundo de Deus, o conhecimento de Deus e esse mundo criado por Deus. Inclusive a gente que é pregador, nós fomos inspirados também pelo texto sagrado a nos debruçarmos sobre a criação. E a gente precisa, parece que, debruçar um pouco mais, né? Porque é um tema tão amplo, parece que falta um pouco mais de proatividade da nossa parte, pelo menos não da sua, mas pelo menos da minha, eu estou confessando publicamente aqui, de me debruçar um pouco mais no assunto de Gênesis, não que eu não conheça, eu conheço, mas não profundamente como esses meus amigos aqui. Então, como você vê essa parte 2 aqui, começando a falar de um tema mega, ultra polêmico. Qual? Terra plana. A Terra é plana é um dos temas aqui do nosso material. Muita gente tem falado sobre isso, eu queria que você desse uma visão sobre o que nós estudamos aqui nessa semana. Muita gente tem se apropriado de uma leitura da religião comparada para dizer que a Bíblia também crê na Terra plana, né? Terraplanismo. Isso até surge como uma teoria, etc. Quando a gente vai estudar a literatura antiga, você tem a literatura mesopotâmica, principalmente babilônica, descrevendo a Terra como um disco, né? Ou como um disco com uma abóboda por cima e assim por diante. Existem inclusive desenhos, né, babilônicos acerca disso e tal. Só que quando você vai para a Bíblia ela não estabelece nenhum tipo de padrão sobre isso, né? Muitas vezes a Bíblia fala do horizonte, do firmamento, né, o raquia, descrevendo os limites da Terra, esse horizonte, né?
Aqui é como se fosse um horizonte arredondado, vamos dizer assim, né? A Bíblia também fala de abóboda, a Bíblia fala da terra como um círculo envolto de água, a Bíblia fala da terra como um círculo, e em outros momentos a Bíblia fala da terra solta no espaço, em outros momentos a terra apoiada num pilar. Então, existem diversos momentos que o narrador bíblico ele coloca a terra de várias maneiras, né? Tem até um trecho lá de Jó que em cima da terra haveriam como se fossem armazéns de neve e tal, e aí gotejariam a água daí, etc. As janelas do céu. As janelas do céu que vão abrir. Então, o autor bíblico, ele de maneira nenhuma, ele tem um pensamento sistematizado sobre isso. Tá? Então, ele vai jogando diversas, culturalmente, ou de acordo com o que ele está vendo, né? Como é que um pode dizer que a terra está solta no nada e o outro dizer que ela está apoiada num pilar? Né? Então, isso não significa contradição, mas significa simplesmente que ele está... Um recurso literário, talvez? Talvez um recurso literário, mas uma influência cultural, ou a maneira como ele está descrevendo o que ele está vendo também. E cada um vai descrever o que vê de maneiras diferentes. Né? Claro. Esse é o processo comunicativo. Exatamente. O mesmo evento pode ser narrado de 2, 3, 4 maneiras diferentes, porque as pessoas têm percepções completamente diferentes. Mas o que é importante de estabelecer é que a Bíblia de nenhuma maneira é sistemática. Então você cravar que a Bíblia diz X ou diz Y não condiz com a realidade. Né? Então essa é uma pergunta que a Bíblia não está preocupada. É que está tendo tanta polêmica sobre isso, né? É uma confusão, né? Você vai na internet... E a Bíblia é usada para responder as perguntas que as pessoas querem. Elas criam os problemas e usam a Bíblia para responder os problemas. Pois é. Né? Então você está preocupado em responder uma questão que a Bíblia não está preocupada em discutir. Né? Nós cremos que a Terra é um bolo, é um globo, né? Como é que é? Tem até a expressão científica, né? Ela é arredondada, achatada nas pontas, etc. e tal. Nós cremos isso através da ciência, nós não cremos isso a partir da Bíblia, porque a Bíblia não é sistemática sobre o assunto. Como ela também não fala da Bíblia, da Terra como um disco, né, plano e assim por diante. Então isso vem da religião comparada, viu, pastor? De estabelecer que, como os babilônios pensavam isso, então os autores bíblicos também pensavam isso. Os sarcófagos egípcios descreviam a terra dessa maneira, então a Bíblia também acredita nisso. Não é a mesma coisa. A Bíblia acho que a gente vai falar nisso em algum bloco, né? A Bíblia tem diversos paralelos, semelhanças com os relatos antigos, mesopotâmicos, cosmogônicos, de criação das coisas e etc. Mas ela tem inúmeras diferenças também. Então a gente tem que pontuar essas coisas. E eu não posso ser leviano e dizer nem que a Bíblia diz X, nem que a Bíblia diz Y. Simplesmente porque o autor bíblico não está preocupado com isso. Exatamente. Ele não está partindo dessa preocupação. Não está. Agora, Luciano, talvez alguns baseiam-se até naquele texto, né, do Apocalipse em que os anjos estão, né, segurando os ventos, né, os 4 cantos da terra. De novo, eu acho que vem nessa visão que o pastor Edson nos deu aqui. Né? Isso não significa a terra é quadrada, ele está usando uma comparação ali que ele quer fazer naquele momento. Exatamente. Né? E se você analisa não só o capítulo 7, né, de Apocalipse, ali onde está contido esse verso, mas todo o contexto, você vai ver uma linguagem altamente simbólica. Então, você escolher o que vai ser concreto, né, o que vai ser assim, uma interpretação direta, não está sendo coerente com o contexto e o texto em si, né? Então, já é um primeiro cuidado. Agora o Edson mencionou... Uma regra de hermenêutica. Regra de hermenêutica. Você não pode misturar o que é literal com o simbólico. Esse negócio de 4 ventos, tem a ver com 4 direções. É norte, sul, leste, oeste. Pontos cardeais. São os pontos cardeais. Não tem a ver com quadrado, com retângulo. Pois é. Isso é uma coisa legal porque é uma forma de dizer da totalidade também, né? Que eles cuidam de todos os cantos, ou seja... Tudo está sobre a supervisão deles e tal, né? Então, essa é uma outra forma de enxergar também. Agora, um outro princípio hermenêutico, que tem a ver com o que o Edson estava dizendo antes, é a linguagem fenomenológica. Então, o escritor bíblico, vivendo em um determinado contexto, ele vai escrever as coisas conforme ele vê. Então, você vai ver expressões, né? Aquele texto clássico lá de Josué, que ele fala que o sol parou, né? Então, lá em Eclesiásticos, você vê também... capítulo 1, verso 5, o sol nasce, o sol se põe e volta para o mesmo lugar. A gente sabe que não é o sol que se mexe, né, no nosso sistema solar.
mas é assim que o escritor vê, né? Isso também você pode perceber lá no caso de Levítico 11, né? Então, na hora de escrever ali os animais limpos e impuros, né? Entre os animais que Moisés descreve ali, você tem a lebre, ele coloca como imundo porque rumina, né? Uhum. Então, ele coloca ali que a lebre rumina, mas só que hoje os cientistas sabem que a lebre não rumina, mas como ela mexe aqui o papinho dela na hora que ela mastiga, então dá essa impressão. Então, ele é imundo por outro motivo, né? Você tem a questão das unhas ali, o casco e tal. Claro. Mas a ideia de ruminar tem a ver com a linguagem do fenômeno. O fenômeno parece que mexe, então é assim que ele vai escrever. Então, ele descreveu no livro de conhecimento que ele tinha. Exatamente. Então é importante a gente considerar isso na hora de interpretar também. Quando as observações, né, as palavras, né? Como as palavras são construídas, né? O shamaim, céus, né? Está no plural dual, porque ele acredita em 2 céus. Literalmente, é o céu que ele vê e o céu que ele não vê. Então ele não está descrevendo que existem 2 céus. 3 céus, ou né? 3 céus, né? ou 4 céus, ou 20 céus. Ele está simplesmente falando, tem o que eu estou vendo e tem o que está depois do que eu estou vendo. Então, é uma linguagem bem... E as pessoas, essa palavra que elas usam, que eu não gosto, a língua hebraica é arcaica, é rústica. Não se trata de arcaico ou rústico. Se trata de você simplesmente descrever aquilo que você vê. Aí vem Paulo e fala de um terceiro céu. Então, tem todo o processo. Exato. Tem que ter esse cuidado, né? A gente, às vezes, sai interpretando, às vezes, o pensamento do escritor da palavra, do profeta, e não era essa a intenção dele, de criar uma divisão, de rachar o pensamento humano. E as pessoas, elas têm uma... Eu acho que é engraçado até, porque elas têm uma necessidade, um fetiche até de procurar na Bíblia coisas que não fazem o menor sentido. Então, eu gosto de comparar assim, você vai ler sobre casamento num livro de física nuclear, ou você vai ler sobre casamento num livro de matemática, não faz sentido, entendeu? Sim. Então, as coisas, elas precisam ser buscadas, ou você vai buscar as coisas onde elas vão se encontrar, né? Onde elas vão estar. Então, a Bíblia, e isso eu repito, a Bíblia não é um livro preocupado com ciência, a Bíblia não é um livro preocupado com a origem das coisas. Diferente de todos os outros relatos cosmogônicos, a Bíblia não está preocupada com o que Deus fazia antes dele criar a Terra. É para todos os outros relatos, babilônios, egípcios, assírios, etc. e tal, a Bíblia está preocupada onde é que os deuses estavam, com quem que eles falavam, com que eles se relacionavam, brigas, né, e tal, que eles tinham no panteão, com as briguinhas que eles tinham, aonde eles habitavam, quais eram as qualidades desses deuses. E a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia está dizendo, o que Deus fazia antes, o que ele deixou de fazer antes, não tem relevância para você agora que a gente vai começar a estudar a Bíblia, que eu vou começar a escrever. Então, esse é um processo que a gente tem que entender. Tem uma frase de um rabino que eu gosto muito, o rabino Abraham Heschel, que ele diz o seguinte, a Bíblia é o livro das respostas para as perguntas que a gente nem sabe mais fazer. Então, a gente está fazendo perguntas que a Bíblia não está preocupada em responder. Exato. Então, ela tem resposta, mas a gente esqueceu de fazer a pergunta certa, a gente não sabe mais fazer a pergunta certa. E um outro princípio de hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação, texto, no caso da Bíblia aqui, é que você já tem a declaração bíblica. As coisas reveladas são para nós, os nossos filhos. As não reveladas pertencem a Deus, mas parece que é o fetiche humano, Luciana, a gente gosta de procurar aquilo que não tem uma explicação, que não tem uma lógica e cria um tumulto. E nesse mundo da internet, hoje um mundo da comunicação ultra rápida, de aplicativos, de redes sociais, isso vira uma loucura. Pessoas perguntando para a gente, pastor, a Terra é plana, que eu ouvi um negócio, uma palestra linda, vê lá esse site, esse aqui... E tem, você está falando das regras, tem uma que é uma clássica, né? Um texto difícil não é explicado, não explica o texto fácil, é o contrário. O texto fácil explica o difícil. Pronto. Então você tem uma série de textos muito claros que a Bíblia fala que a Terra é redonda, que é um círculo, lá em Isaías e tal, que é um círculo envolto de água, etc., que é como ele percebe a camada de ozônio, etc. e tal. Então, tem uma série de textos. E tem outros que não dá para perceber isso, então... Você vai ver o que você quiser. Mas aí a gente podia ficar aqui horas discutindo sobre isso, né? Pois é. Tem uma pergunta aqui, Luciana, bem aqui na nossa introdução do tema. Nós já fomos para frente, já voltamos, mas eu volto aqui à introdução, que diz assim, é uma pergunta. Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? Porque, há pessoas tão
focadas em buscar uma explicação sobre tudo, como foi aí até o naturalismo, tem que ter uma explicação, e que fica uma visão antiquada. Não, a Bíblia é antiquada. Você crê na Bíblia? Esse cara é ultrapassado, esse cara... Né, que fica, não dá essa impressão? A impressão que muitas pessoas têm é de subestimar, né, como a gente já mencionou na semana passada, o relato bíblico, né? Então, por ser simplista ou simples a narrativa, cheio de repetições, a pessoa, ao ler pela primeira vez, ela fala, bom, isso aqui é uma história antiga que, bom, nós somos hoje mais evoluídos, né, em todos os sentidos e tal. Mas só que eu gosto de entender, assim, como esse texto ele é importante, apesar, né, de tanto rigor científico, para tanta coisa que a gente faz no dia a dia, toda essa busca científica, ela também é guiada por uma tentativa de entender os porquês, né? De entender o significado por detrás das coisas. E a Bíblia, ela fornece aquilo que é o mais importante, aquilo que todo mundo busca, né? Independente de qual pressuposto que ela parte, mas ela busca algo, que é uma resposta para os porquês. E no final das contas, ela quer também sentir que as coisas têm sentido. E para mim, por mais que a Bíblia ela seja simplista de um ponto de vista científico, ela é extremamente complexa e filosófica em como ela trata a questão do significado da vida. Exatamente. Então, Da moral, da ética. Exatamente. Então, nesse aspecto, para mim, a Bíblia, e não só para mim, né, várias pessoas que até mesmo não acreditam em Deus, colocam a Bíblia como assim, um livro que influencia demais a nossa maneira de pensar, de agir. Bom, o Ocidente todo, né, ele tem muita influência das Escrituras. Então, sim. Essa busca por significado, ela encontra na Bíblia uma boa base para a gente colocar a nossa vida e, assim, o significado das coisas está aqui, né? É verdade. Antes de ir para o intervalo, para chamar o próximo bloco, quando eu fiz a minha segunda faculdade, eu fiz jornalismo e estudei à noite. Então, eu ia do meu trabalho, que eu trabalhava no NASP em São Paulo, na igreja do NASP como pastor, e ia para a faculdade. E um dia, na lanchonete, comendo um lanche, eu estava com um professor que não cria em Deus, nada, é ateu. E aí chegou, e aí eu falei assim, esse aqui é meu aluno, ele é pastor da igreja adventista. Aí o outro olhou até com espanto e tal, e eu ouvi ele cochichando, ele crê na Bíblia. Eu me senti um peixe fora d'água, eu falei, nossa, eu acho que eu sou um ET, eu creio na Bíblia, eu sou um ET, eu creio na palavra, mas é a visão que muitos têm, né? Quando olham para a gente crendo na palavra do Senhor. Bom, gente, nós vamos para um intervalo rápido, você não sai daí, porque já nós vamos entender um pouco mais sobre a criação, o paganismo e outros assuntos mais. De volta já com o segundo bloco do programa dessa semana, conversando aqui com os amigos que você já está acostumado a ver já nas 2 últimas semanas, o pastor Luciano Geraldo e Edson Nunes, amigos lá da Nova Semente, da comunidade adventista ali conhecida como Nova Semente. Bom, o tema dessa semana é bastante importante, ele está falando sobre a criação, o Gênesis como fundamento, a parte 2. Nós já vimos muita coisa da semana passada para cá, mas agora eu queria entrar num ponto com vocês a respeito da criação na literatura antiga. Como é que a gente pode entender essa questão, Edson? Você que é um estudioso desse assunto, do livro de Gênesis também, mas como ela é vista na literatura antiga? Então, em vários outros povos, você tem relatos também semelhantes à Bíblia de criação, né? A gente tem relatos assírios, a gente tem relatos egípcios, a gente tem relatos babilônicos, dos povos mesopotâmicos, e esses relatos, eles têm uma série de pontos de contato com o texto bíblico, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo, que é um exemplo bem famoso também, que é o Enuma Elish, né? Que é um épico, vamos dizer assim, e nesse relato você também tem a terra sendo criada em 7 dias, né? O 7º dia é o Sapatu, então, que é muito próximo de Shabat, né? De Shavat. Então você tem esse relato, você também tem essa um homem... literatura qual que é essa? Enuma Elish é babilônica, né? Tem essa relação com a Babilônia. E aí você tem também um homem sendo criado do barro, mas aí com sangue do deus Kingu, que é derrotado por Marduk, e a terra é criada a partir da morte de Tiamat, que é os céus e a terra, que é a deusa mãe, que é derrotada por Marduk, e
enfim, tem uma série de ligações. Mas a Bíblia também tem muitas diferenças, né? A gente precisa entender essas diferenças também, né? Então, eu falei no outro programa sobre o sábado, né, o descanso de Deus, como Deus sendo entronizado. No relato mesopotâmico do Enuma Elish, Marduk também é entronizado, e é entronizado no 7º dia também. Mas além aí, quando você começa a perceber as similaridades, então vários estudiosos da religião comparada, né, da antiguidade, tem um muito famoso que é o Mircea Eliade, que escreve padrões das religiões antigas, etc. E depois vai escrever uma história da religião comparada, ele é muito famoso. Então vai dizer que é tudo a mesma coisa. É tudo igual, um pegou e copiou do outro, adaptou um ponto aqui, um ponto ali, etc. E muita gente segue essa linha. Mas aí você tem diferenças muito, muito acentuadas também. Uhum. Então, um dos exemplos que eu gosto de mencionar é que na Bíblia, no Enuma Elish, no 7º dia, Marduk é entronizado no zigurate, num templo. E aí o ser criado por ele leva comida até ele, serve comida a Marduk, né? Então a comida é um presente que o homem oferece a Marduk, né? E Marduk é entronizado num lugar. No relato bíblico, Deus dá comida no 6º dia. A comida é um presente de Deus para o homem, e não o contrário. Então é uma diferença fundamental muito forte. Não há alguma coisa que o homem sirva a Deus, é o contrário, Deus serve o homem a comida. Né? Deixa eu deixar claro, Deus está servindo comida ao homem. E no 7º dia, Deus é entronizado, mas ele não é entronizado no lugar, ele é entronizado no tempo, que é o 7º dia. Não tem um lugar onde Deus é entronizado, ele não descansa em um lugar, ele descansa no tempo. Né? Então essas duas diferenças, elas são diferenças fundamentais. Elas são pilares fortes dentro do relato bíblico. A comida como um presente que Deus dá e o sábado como o tempo em que Deus reina, são pilares fundamentais. Ou seja, a diferença é gigantesca com os relatos mesopotâmicos, apesar de existirem pontos de contato. Sim, talvez até um ou outro tenha se aproveitado de algum relato antigo lá da criação e adaptado na sua cultura. Pode ser, mas não é essa a premissa ali. Sim, você não tem, você não tem essa relação. E aí, até complicado, mas tem material produzido que a gente pode, eu já mencionei, né, a coluna que eu escrevo lá no site, e também outros lugares em que você pode encontrar as refutações a esse tipo de situação. Então, eu vou dizer, por exemplo, tem a expressão torro vavorro, né, que é sem forma e vazia lá de Gênesis 1, verso 2. Então, esse torro e o vorro em hebraico é borro, né? E aí, tem uma deusa mesopotâmica chamada Baal. Então, borro originou de Baal. Então, aqui ele está falando dessa deusa, então é igual à literatura mesopotâmica, etc. e tal. E quando você vai ver na Bíblia, em nenhum momento essa palavra, essa frase borro, ela vai aparecer personalizada, em nenhum momento. Então, você comparar, dizer, tá vendo, essa palavra pode estar ligada com aquela, etc. Então aqui é uma cópia da literatura cananita, porque ele usou a mesma palavra, que etimologicamente pode ser a mesma coisa, etc. e tal. Mas no final dos contos você vai ver que não é. Exatamente. Interessante aqui, Luciano, que no nosso manual de estudos a gente tem aqui o relato de que arqueólogos descobriram, indo nessa linha aqui do Edson, textos do Egito Antigo e lá do Oriente Próximo que tinha histórias, então, primitivas da criação e do dilúvio. Interessante, né? Uma referência ao dilúvio bíblico, porque eu creio que a Bíblia, acho que é o único livro que trata honestamente do dilúvio como aconteceu, da forma como aconteceu, né? É um relato da história da humanidade que a Bíblia traz com muita propriedade. E está num relato egípcio também, interessante. É um evento universal e em outras culturas também vai aparecer como algo universal, né? Então, isso realmente chama atenção. Você mencionou da questão do relato egípcio, né? Uma outra semelhança e também diferença, quando você compara as duas coisas, primeira semelhança, no relato de criação egípcio, você tem um Deus que cria através da palavra também. Então, isso é uma coisa que se assemelha a Gênesis 1. Deus, ele cria através da palavra, e disse Deus e tal, isso se repete.
Mas só que uma diferença também que é muito importante de se destacar é que na criação egípcia, aquilo que é criado é uma emanação do Deus Criador. Então, é literalmente parte do Criador aquilo que é criado. Então, as plantas e assim por diante. No relato bíblico, as coisas criadas, elas não são uma extensão de Deus. Então, em Gênesis 1 faz uma separação que é muito importante entre Criador e criatura. Então, a gente já tem várias perspectivas, né, de panteísmo e tal, etc. E Gênesis 1, ele não dá muita margem para esse tipo de abordagem, né? Existe uma linha que separa, né? E no caso de Gênesis 1, o sábado é uma dessas linhas. O sábado é onde Deus descansa, onde Deus domina, e o homem não tem controle sobre o tempo. Então, é um marcador de limitação para o homem, né? Então, você tem essa separação, essa divisão entre Criador e criatura mais bem definida, né? Exatamente. Um texto que está aqui no nosso manual, Edson, que é de Gênesis capítulo 1, versos 14 em diante até o 19, em que trata aqui a respeito daquilo que apareceu no quarto dia, né? Então aí o tema é Gênesis versus paganismo, né? Como é que a gente pode entender aqui os termos sol e lua? Você já deu um toquezinho na semana passada, mas já falou que a gente ia estudar mais essa semana. Então, apenas dando um toque para a gente poder resgatar isso. Sim, Como sim. a gente pode entender esse texto de Gênesis 1? Então é interessante que o narrador ele toma cuidado para não falar de sol e lua. Ele não usa as palavras sol e lua, ele usa as palavras luzeiro maior e luzeiro menor, né? Que eles vão refletir luz, né? O luzeiro maior governa o dia, o luzeiro menor governa a noite. Então ele toma o cuidado de não colocar sol e lua porque eram já adorados por outras culturas, né? Mas você vai ver que em outros momentos da literatura bíblica, o sol vai aparecer como uma das provas do poder de Deus, né? Então, o sol nasce, o sol desce como príncipe, lá o Salmo 19, né? O sol nasce, o sol desce, o sol volta, ele coloca a sua tenda no firmamento e etc e tal, e aí muitas pessoas vão falar, tá vendo, a Bíblia tem uma cultura de adoração ao sol e tal. E quando você lê o texto honestamente, você vai ver que não é a questão de adoração ao sol. Ao astro, né? Ele tá mostrando como o sol obedece à palavra de Deus, como o sol tem um ciclo, que é um ciclo criado por Deus, etc. Então, isso é uma coisa que a gente, e eu gosto, gostar, não gosto tanto, mas eu tive que estudar bastante, né? Eu tive que estudar bastante, que é literatura comparada. Mas eu fiquei meio sem entender, eu gosto, quer dizer, gostar eu não gosto tanto. Já não gosto mais, eu lembrei que eu não gosto mais. Na verdade é que eu não gosto, mas eu tive que estudar bastante. Literatura comparada? Religião comparada. Religião comparada, tá. Então, na minha tese era para ter um capítulo de religião comparada, mostrando as semelhanças e as diferenças da Bíblia com os outros relatos. Eu simplesmente não quis fazer, foi um problema sério na época. Mas por quê? Porque se você vai ser honesto, né, e isso é uma dificuldade muitas vezes que as pessoas têm, tanto para um lado quanto para o outro da Bíblia, você tem que apontar não só as diferenças, tem que apontar as semelhanças. E você não tem que só apontar as semelhanças, tem que apontar as diferenças também. Então as pessoas querem juntar tudo no mesmo baú, como se a Bíblia fosse igual aos outros textos, né? Isso tem muito a ver com preconceito com o texto bíblico também, que as pessoas têm um preconceito real contra os textos bíblicos nos meios acadêmicos, né? Então, o relato babilônico veio antes, então a Bíblia é uma cópia do relato babilônico, porque os hebreus não tinham condições de escrever um texto. E aí quando você vai... é tudo igual. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, é cópia, etc. E se criou todo esse processo de desqualificar o texto bíblico. Eu gosto sempre de pontuar isso também, isso eu gosto mesmo, eu gosto de pontuar isso, que eu acho que é extremamente importante. Hoje existe um meio acadêmico muito forte do estudo da Bíblia, né? E que trata a Bíblia como um livro não científico, mas ele é estudado de maneira científica. Então você vai ter uma série de aproximações. A arqueologia é uma ciência que tem muito a ver com os estudos bíblicos, né? Mas você vai ter a Bíblia sendo estudada como literatura, você vai ter a Bíblia sendo estudada como documento histórico. Então a Bíblia é estudada de muitas maneiras cientificamente. Então, quando a gente está falando aqui que a Bíblia não é um livro de ciência, não significa que ela não possa ser estudada cientificamente. Não tenha critérios, né? Não tenha critério, etc. Como você vai estudar a Bíblia cientificamente. E isso não tem nada a ver com a fé também, né? Exatamente, Mas, assim, interessante, uma outra coisa aqui que o nosso manual traz, Luciano,
é aquilo que nós encontramos no relato de Gênesis capítulo 2, porque o envolvimento de Deus na formação do ser humano, na criação. E aí, isso é bastante interessante quando a gente olha, por exemplo, algumas correntes hoje, não dando crédito a Deus como um Criador, né? Há muitas correntes filosóficas que se contrapõem aí ao criacionismo. Como você vê Gênesis capítulo 2, verso 7, depois dos 18 ao 24, que fala sobre o envolvimento de Deus na criação de Adão e Eva. É interessante porque nós temos dois relatos aí, né? De Gênesis 1 e Gênesis 2. Em Gênesis 1, a gente tem a impressão de que Deus é alguém um pouco mais afastado quando a gente compara com Gênesis 2, né? No capítulo 1 você tem um Deus que fala e as coisas vão acontecendo e tal, mas no capítulo 2 existe uma aproximação muito bonita, né? E existe até uma mudança de nomes, né? Que Humberto Cassuto ele vai desenvolver até um estudo sobre isso, porque no primeiro capítulo você tem Elohim, né? Deus, nome genérico para Deus. Uhum. E no capítulo 2 você tem Senhor, né? Que é o tetragrama sagrado. E isso vai ser muito importante para o que vai acontecer depois na Bíblia também. Porque o tetragrama sagrado vai ser o Deus da aliança, né? O Deus dos patriarcas, o Deus que liberta o povo do Egito, o Deus que conduz a história do povo de Israel, né? Então, a gente tem essa aproximação que é fundamental para a narrativa bíblica, né? Para aqueles que estão assistindo, esse tetragrama, a gente tenta pronunciá-lo, né? Já deixa de ser o tetragrama. Nem sei a pronúncia original, mas... O Yahweh. 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 Uhum. Mais ou menos, né? Então, eu acho importante essa aproximação, porque ela não só mostra que Deus fez o homem do barro e tal, mas só que o Gênesis 2, ele mostra um tipo de ligação, Deus e o homem, que vai permanecer para sempre, né? Então, Deus trabalhar o pó da terra ali e tal, e soprar o fôlego de vida, não é só, não, agora beleza, vocês vão viver e eu vou voltar para o meu trono e pronto, né? Vocês que se virem. Exatamente. É a história de um relacionamento que começa. Né? Uhum. E é uma história muito bonita, porque esse Criador, ele nunca desiste do ser humano, né? Ele sempre continua em busca, embora o ser humano volte as costas para ele continua procurando e em busca. Bom, essa é a grande história da Bíblia, né? Fantástico. Muito legal. Bom, gente, nosso tempo está passando rapidamente e eu vou chamar mais um intervalo. E no último bloco nós temos muita coisa aqui para conversar. E você não sai daí, porque nós voltamos já já. E chegamos à última parte do programa dessa semana, onde a base do nosso estudo é Gênesis como fundamento, parte 2. Já começamos na semana passada. E esse é o último momento com os nossos amigos convidados aqui, o pastor Edson Nunes e Luciano Geraldo, amigos que vêm de São Paulo, lá da comunidade adventista da Nova Semente. E nesse começo de bloco, eu já quero aproveitar e oferecer um presente para você que gosta de ouvir sobre a Bíblia e gosta de estudar a Bíblia também. A Novo Tempo tem vários cursos bíblicos que nós oferecemos em todos os programas, mas nesta temporada aqui no programa Lições da Bíblia, estamos oferecendo a você um curso bíblico digital. Temos muita gente já que está nesse mundo digital, de repente você já está no seu mundo digital, você já tem o seu computador, o seu tablet, o seu celular, o seu smartphone, e aí você pode fazer o seu curso bíblico através de um desses devices, de um desses meios, né? O seu celular, ou o tablet, ou o seu computador. O curso bíblico digital que oferecemos é Descobertas Bíblicas. Então você vai entrar no site biblia.com.br, você vai clicar lá nos cursos digitais que vão aparecer, são vários. Clica no Descobertas Bíblicas, faça o seu cadastrinho, que é o nome, endereço direitinho, e nós vamos poder abrir o link para você fazer esse curso, né? A finalidade de termos o seu nome e o seu endereço, que ao final do curso você recebe um certificado de conclusão daquele estudo da Bíblia. Aí você pode fazer um outro curso, né? Que você, terminando aquele curso, você pode fazer um outro. E assim você vai estudando a Bíblia sempre, com a Novo Tempo, buscando entender melhor a vontade de Deus através dos textos sagrados. Bom, meus amigos, nós chegamos aqui na última parte do nosso programa, e aí os dois temas finais começam aqui com o tema da criação e o tempo. Como é que a Bíblia traça a história da humanidade, pastor Luciano? De Adão, Noé, de Adão a Noé, de Noé até Abraão. Como é que a gente
avalia esse assunto da criação e o tempo? Bom, a gente tem o decorrer do tempo em Gênesis marcado por pelas genealogias, né? Genealogias. Então, você tem genealogia do céu e da terra, né? Essa é a Gênesis do céu e da terra, no capítulo 2, verso 4. Depois você vai ter a genealogia de Adão, de Noé e assim por diante. E cada vez que você, principalmente depois do capítulo 5, né? Onde vai ter uma genealogia extensa de Adão e os filhos que são subsequentes, né? Que vão seguindo até Noé. Então, você tem vários nomes e quanto tempo que eles viveram e tal. Então, algumas pessoas têm procurado olhar para essa descrição de tempo e, assim, vamos fazer agora uma sugestão de quando que a Terra foi criada e tal. Até quando você compara essas genealogias de Gênesis depois com Crônicas e tal, você vai perceber que Gênesis ele é muito econômico, né? Na descrição, muito mais gente viveu entre esse espaço de tempo que está nas genealogias e Crônicas vai ser mais específico. Então, a pergunta que surge é: será que a Bíblia estava preocupada, né, com datar a história, o início de todas as coisas? É esse o caminho mesmo? Qual é o sentido dessas genealogias, né, dessas marcações de tempo? Então, só para dar um exemplo, né, no capítulo 4 você tem a descendência de Caim. Então, após ele ter matado Abel e tal, vai dizer que a descendência de Caim construiu as civilizações, as primeiras, né, e tal, os instrumentistas e tal. E é uma genealogia de sucesso, porque eles prosperam, né? E nasce então para substituir Abel, o Enos, né? E então a nova genealogia ela vai partir ali. Então o capítulo 4 e o capítulo 5 eles formam um paralelo. E eu acho que esse é o sentido de se colocar essas duas genealogias juntas. Não para fazer só uma marcação de tempo, né? Mas para mostrar que existem agora duas famílias da Terra, né? Duas formas, duas linhagens. Duas linhagens. Então uma linhagem que tenta manter os princípios de Deus, que é a linhagem de Adão, e uma linhagem que segue a arrogância de Caim, né, de voltar as costas para Deus e viver a vida como eles bem entendem, né? E isso vai ficar claro no início do relato do dilúvio, quando Deus ele olha para essa geração corrupta e ele fala: bom, essa geração só tem no coração aquilo que é mal. Então, a solução para isso, quem é? Alguém da genealogia de Adão. Noé é a resposta, né? Não porque ele seja perfeito, mas porque ele faz parte desse elo, né, que liga o primeiro homem, a descendência que se manteve fiel a Deus, apesar dos tropeços, né? Legal. Tem um conceito de um teólogo muito interessante, chama Nahum Sarna, e eu acho bem interessante, aplicável nesse questionamento, né, de você fazer as contas da genealogia, as diferenças, né, porque você tem diferença em Crônicas e Gênesis, tem diferença em Crônicas e Reis, uma série de diferenças da contagem de tempo na Bíblia, né? E o Nahum Sarna, ele, vamos dizer assim, ele cria uma expressão interessante. Ele diz que a Bíblia não está tão preocupada com historiografia, mas a Bíblia está preocupada com historiosofia. A Bíblia conta uma história preocupada com a filosofia daquela história, com os valores da história, e não em marcações temporais. É óbvio que a Bíblia também se preocupa com marcações temporais, a gente tem profecias importantes que são marcações temporais, nós acreditamos nela, não é esse o questionamento. O ponto é, nem sempre a Bíblia está preocupada com historiografia, em marcações específicas de tempo. O autor bíblico, muitas vezes, o narrador bíblico, ele é meio, vamos dizer assim, ele faz meio ingenuamente, ele coloca ele sem se preocupar com o rigor científico da marcação de tempo. Então, ele está mais preocupado em passar um valor através da história do que simplesmente pontuar. É que nem quando a gente conta aqui numa conversa, né? Acho que você teve aula de história, né, no primeiro, segundo grau, como é que é a aula de história, né? Então, muitas vezes a aula de história assim, 1700 e tal, a Revolução Francesa começou e terminou no dia tal, do ano tal, etc. A coisa mais exata. O Brasil foi descoberto em abril, de 1500, tal. E isso é historiografia, você vai pontuando exatamente as datas, mas você pode contar as mesmas histórias sem estar preocupado com isso. Simplesmente contando o conceito, simplesmente passando a ideia daquilo que aconteceu, né? Quando você faz um relato geral das coisas, você não está tão preocupado exatamente com as datas, com os anos e etc. Exato. Então, muitas vezes a preocupação da Bíblia é essa, né? Perfeito.
Dentro desse ponto, por exemplo, Luciano, a Bíblia relata várias genealogias, as linhagens ali, depois de Caim também, você já falou, como se fossem duas linhagens, dois ramos que surgem e, apesar do pecado de Caim, Deus o perdoa e assim vai. Apesar de que tem uma longa discussão sobre a tal da marca de Caim, não é? Mas Deus também dá oportunidade para ele e para os seus descendentes de se recuperarem daquela marca colocada ali. Mas nesse aspecto da criação e o tempo, você acredita, por exemplo, que aquilo que a Bíblia fala até o dilúvio, dá para a gente pegar esse ramo da historiografia um pouco com a historiosofia? Porque também acho que envolve as duas coisas aí, né? Porque fala um pouco de data aqui, no ano tal, Noé entrou, né? Acho que dá para a gente fazer um casamento ali até o dilúvio de parte disso, né? Um pouco de historiografia com historiosofia, né? A gente tem... Depois o Edson discorda de você. Então é melhor deixar ele falar primeiro, que daí eu só concordo com ele. Fala só você. Então, uma das coisas que dificultam essa marcação, um exemplo da língua, né? A palavra bem em hebraico é filho, mas também pode significar neto também, né? Então, como que você vai dizer com tanta certeza, né, que aquela pessoa que é filho de tal, às vezes não é uma referência ao filho, você pula uma geração e conta a respeito do neto. Pois é. Então, essa seria uma das dificuldades. Então, minha opinião, eu prefiro ficar com a historiosofia. Aí ele foi muito político agora, foi politicamente correto. Porque você tem em determinados momentos, né, você tem questões de datação meio você vai contar a história dos reis, né? Então, no ano tal, o rei tal assumiu o poder. Aí você tem a questão de a partir de quando você conta a ascensão daquele rei. É no ano que ele ascendeu ou é no ano seguinte ao que ele ascendeu? Daniel, a gente vai ter isso. Né? Que é o que acontece muitas vezes. Então, você vai ter essas discussões muito acirradas, né? Cientificamente e tal, para provar e tal. E é complicado. E a Bíblia muitas vezes não está preocupada com isso. E só para deixar claro, quando a gente fala de profecias, as profecias temporais, elas têm marcações muito específicas, historiográficas. Então, isso é realmente uma parte que a gente não pode ignorar. Né? Mas a maior parte do tempo a Bíblia não está preocupada especificamente com essa marcação tão acirrada do tempo. Né? Tem coisas específicas, por exemplo, você vai fazer um estudo de quando que Jacó fugiu de casa. Com quantos anos Jacó tinha quando ele mentiu para o pai e teve que fugir de casa? Okay? Mesmo diz lá que Abraão tinha 90 e Sara, e depois 99, ele está preocupado, mas ele não está marcando exatamente quando que essas coisas estão acontecendo. É difícil estabelecer essa cronologia bíblica. Exato, é difícil. E não é essa a intenção da Bíblia então, também. Então, esse é o negócio. É difícil estabelecer porque o autor bíblico não está preocupado com isso. O texto demonstra claramente que ele não está preocupado com isso. Então, quando ele está, ele deixa claro. Quando ele não está, não deixa. Então, é uma coisa que eu falo para os alunos também, né, quando a gente vai estudar o texto bíblico. Né? Tem horas que o texto ele aponta para você o caminho. Então, já citei aqui o exemplo, eu vou citar de novo. No Salmo 51, quando você vai ler o Salmo 51, ele diz, Salmo de Davi, quando Davi com Batseba e tal, o filho, e ele perdeu o filho e tal. Então, nitidamente, ele está dizendo para você que para entender aquele Salmo, você tem que conhecer uma história. Sim. Agora, quando você vai ler o Salmo 1, o Salmo 51, você sabe que é Davi que escreveu, que é quando ele teve com Batseba, quando isso, quando aquilo e tal. Tudo isso é importante para o Salmo, mas está escrito isso. Quando eu vou para o Salmo 1, não está quem escreveu, não está quando escreveu, não está em que circunstâncias foi escrito. Por quê? Porque não é importante. Então, quando é importante, a Bíblia se preocupa em ser cronológica. Ela estabelece claramente. Ela estabelece claramente. Quando não é importante, não é importante. Pois é. Então, nas genealogias, o tanto que cada um viveu e gerou filhos e filhas, que é o caso de Gênesis 5, isso é importante. Mas daí para você juntar genealogias para estabelecer a idade da Terra, aí é um outro papo, é uma outra coisa. Exatamente. E nessa não é a preocupação daquela genealogia com absoluta certeza. Sim. Às vezes essa atitude de tentar estabelecer uma cronologia muito específica e firme, radical, é muito do inexperiente estudante.
né? Então, quando a gente chega, por exemplo, para fazer a faculdade de teologia, a gente se preocupa com essas coisas, né? Com a data, com não sei o que específico, e o professor de teologia ele vai dando uma visão, ele vai abrindo a sua cabeça para você entender o que é mais importante. Né? Eu acho que é isso, né? Às vezes nós, como estudantes da Bíblia, queremos às vezes muito um detalhe específico que nem o texto revela. Então a gente começa a buscar incessantemente, gasta-se tanto tempo por uma coisa que às vezes não é a importância que o texto bíblico está dando. Mas não podemos perder a visão do todo. Exatamente. Né? O quadro todo. E a gente tem que se preocupar com o que a Bíblia se preocupa. Exato. A gente tem que moldar as nossas discussões, as nossas perguntas e a busca pelas respostas a partir daquilo que a Bíblia propõe. Exatamente. Então tem coisas simples que a gente em Gênesis não estuda. Tenho certeza que a gente não estuda. Porque coisas que eu nunca ouvi, que depois você vai ouvir porque você está estudando e você tem que lidar com aquilo. Por exemplo, Gênesis 2, verso 15. Diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para guardar e lavrar. Pois você sabe que o verbo tomar tem toda uma dimensão no início do livro de Gênesis. Mas ele depois diz que Deus colocou. A nossa tradução está lá dizendo que Deus colocou. Mas o verbo que está lá para colocar é o verbo nuar, que é o verbo que é usado para descanso em outros lugares da Bíblia. Então, literalmente, a tradução de Gênesis 2,15 é Deus tomou o homem e o descansou no jardim. Para o cuidar e lavrar, né? Para cuidar e trabalhar. Puxa, qual é a dimensão de eu entender que Deus me colocou para descansar no jardim? Outras coisas, por exemplo, que são muito interessantes para a gente discutir. A gente fala que o Éden era o paraíso. O que é um paraíso? Por que a gente chama o Éden de o paraíso? Paraíso perdido. Poxa, a ideia de paraíso vem da literatura grega, que é super posterior. E eu quero saber por que a gente está aplicando a ideia de paraíso na literatura bíblica. Aí tudo bem, se aplica, mas você vai ver que o Éden não é o paraíso por uma série de fatores. Outra coisa que a gente costuma dizer constantemente, o texto de Gênesis 1 é o caos. Do caos Deus cria a vida, é o caos aquoso, né? Porque tem um monte de água e tal. Caos para a ordem, né? Do caos para a ordem. E aí em Gênesis 2 é o caos terroso, porque a terra não tinha vida, porque não tinha chovido ainda e não tinha um homem para lavrar. Mas o que é o caos? De onde é que vem o caos? Será que o caos é uma palavra que eu posso aplicar no texto bíblico? E quando você vai estudar, você vai ver que não pode aplicar. Bará, né? A gente estuda bará, a palavra bará, que significa criar. Ok, Deus criou, esse verbo só aparece para Deus. Então Deus é o único que pode criar do nada. Ele cria da não matéria. Mas espera lá, bará vai ser usado na Bíblia como? Então vou estudar isso, aí você vai perceber que não é. Bará não tem nada a ver com criar do nada. Então, o que eu quero dizer com toda essa longa fala? A gente está preocupado com a cronologia de Gênesis 5, apontar para a idade da Terra, quando a Bíblia está preocupada com outras coisas que a gente não está mais preocupado. Que foi o que eu quis mostrar aqui com essa longa fala. Então, acho que a gente tem que resgatar as perguntas ou a maneira de estudar dos nossos antepassados, dos primeiros pais, etc. Que é, puxa, por que essa palavra está aqui? Por que essa palavra é desse jeito e tal? Qual o contexto aqui dessa narrativa? Em vez de a gente ficar se preocupando com essas relações aí que são... Exatamente. Eu tenho 2 minutos só para a gente encerrar. E eu deixo aqui nas mãos do pastor Luciano o seu comentário a respeito do último tema aqui do nosso manual, que é a criação nas Escrituras. Novamente, falando aqui que a impressão que se tem é que Gênesis 1 a 11 se refere como história fidedigna. Em Mateus 19, Jesus se refere, né, aos escritos de Moisés e a criação do homem e da mulher. Paulo usou, você já falou também sobre isso, né, a repetição nos escritos de Paulo. Então, a criação, ela é um fio condutor que passa por diferentes autores, né, Luciano? Com certeza. Tenho só 1 minuto. Ele já me falou aqui. Bom, em 1 minuto, né? A gente tem a criação como motivo a razão pela qual você entende qual é o significado das coisas. Você tem a criação também como o motivo pelo qual você deve ter reverência a Deus e obedecê-lo, né? E uma das coisas que eu gosto bastante é que através da criação, e isso, por exemplo, na literatura de Isaías e tantos profetas, a gente tem motivo para ter esperança. Sim, perfeito. Então, longe de Jerusalém, longe da terra prometida, a gente pode ter certeza que um dia o Deus que prometeu que vai fazer novo céu e nova terra, ele vai fazer novo céu e nova terra porque ele trouxe o mundo à existência. Né? Perfeito. Obrigado, Luciano.
Você foi muito útil aqui para a gente, né, Edson? Foi Que bom. um jovem Fiquei feliz. estudante muito feliz aqui nos seus comentários essas últimas 3 semanas. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado. E o Edson também, sempre bem-vindo juntamente com o Luciano. Obrigado por todos os conceitos, com muita sabedoria nos ajudando e ajudando os telespectadores também. Seja sempre bem-vindo. Obrigado por tudo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana.